Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um episódio do projeto Além do Direito. Já estou vendo o pessoal entrando, Duda, minha monitora querida de processo, Rodrigo, colega advogado da comissão, professor Zé Guerra, maravilhoso, beijo grande, Guerra. Nossa convidada já entrou também, doutora Cristiana. Antes dela entrar, eu vou lembrar a vocês que esse projeto Além do Direito foi um projeto que trouxe gratas surpresas, né? Ele foi pensado não para passar diretamente um conteúdo jurídico, que nós já estamos tendo bastante, inclusive. Eu tenho feito lives sobre isso, tenho assistido lives sobre isso também, mas aqui não, aqui o nosso intuito é abrir o horizonte para a gente relaxar, quebrar um pouco esse clima de tensão que estamos tendo pelo isolamento social, pela quarentena, por toda essa situação da pandemia do Covid-19, né? Então hoje eu tenho uma grata satisfação, exatamente, Zé Garra, para descontrair, né? E para nos tornar pessoas melhores também, falarmos dos nossos hobbies. E hoje eu vou ter a grande alegria de receber, o nome é Além do Direito, hoje a gente vai além mesmo. Vou receber uma grande amiga minha, assim, que eu tenho, mora no meu coração. A gente faz muita coisa junto, apesar de profissões diferentes, que é a doutora Cristiana Tavares. Eu vou falar sobre ela antes dela entrar, porque ela é tímida. Doutora Cristiana, ela tem mestrado em perícias forenses, ela é uma das oncologistas de ponta no Brasil, com experiência internacional, é autora de vários livros da clínica oncológica, né? E tem como diferencial ser uma pessoa, assim, uma profissional extremamente empática, né? Ela é idolatrada pelos pacientes dela, pelos colegas de trabalho dela, professora universitária também. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Cris para ela me dizer sobre o que a gente vai conversar. Pronto, esperar ela vir, que aí ela vai explicar melhor para vocês, e principalmente se nós, assim, aqui eu já vi que tem muitos advogados, imagina os médicos. Amiga querida, que saudade! Ei, que bom estar aqui, Emília. Que coisa Saudade! boa. Gente, Quero se logo alguém reduz 80% do que agradecer, ela viu? disse ao meu respeito, viu? Não, vocês vão sentir na conversa e depois vão botar o nome dela para ver as obras e vão ver que é verdade. Cris, eu quero já te agradecer nesse momento de correria, nesse momento sacrificado, principalmente para vocês médicos. Você, além de ser professora universitária, você é médica da rede pública, da rede particular. Sei que você é aquele tipo de médico que bota no colo mesmo os pacientes. Sei que está dando assistência a todos eles, seja por telefone, presencial. Então, esse minutinho que você reservou para a gente aqui, eu espero que seja muito prazeroso para você também. Tenha também como o seu momento de hobby, não é? E todo mundo sabe que você é uma das maiores autoridades da medicina oncológica no estado de Pernambuco, como eu já falei, com muitos cursos fora também, palestras fora, internacionais. E hoje você vai me responder o que é que você faz quando você não está dando aula nem está atendendo seus pacientes. Diga aí. Ah, Emília, olha, primeiro, muito obrigada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sair um pouquinho do mundo da medicina nesse período de Covid e entrar no mundo do que eu vou falar hoje, eu tô radiante. Talvez essa seja uma das lives assim melhores que eu tô fazendo. Porque eu estou podendo sair realmente dessa questão de saúde, das lives das lives de vacina e Covid, não sei o quê, de oncologia, e entrando em algo que eu amo, que é história e é literatura. Então, eu sempre quis, isso desde que eu entrei na faculdade, eu sempre li muito, sempre gostei de ler, e sempre que eu li, eu dizia assim, eu não quero ser uma médica que só fala de medicina. Eu quero poder chegar numa roda de profissionais do direito ou de qualquer roda de pessoas e eu poder falar e abordar outros assuntos, porque médico tem dessas, tem médico que só fala de Advogado medicina, também. Advogado né? também. Então, a gente precisa sair um pouco disso e até para que a gente possa talvez entender quem é aquele paciente que está na nossa frente, eu acho que esse pensar de uma forma ampla com a literatura, com a psicologia, com a psicanálise,
com a história de vida de nossos queridos personagens. Eu acho que isso muda também o olhar médico-paciente. E torna o profissional, eu acho que independente da profissão, mas principalmente as profissões que tratam direto com o humano, como a nossa, seja advogado, médico, eu acho que dá um referencial muito grande, né? Tanto que hoje, em direito, de uns 15 anos para cá, no Brasil, principalmente, tem essa corrente que está cada vez mais difundida do direito e literatura, porque busca-se exatamente nos casos literários entender aquele momento histórico em que foi escrito aquilo e tentar traduzir, usar aquilo como uma hipótese para a formação de teses dentro do mundo jurídico atual, né? Então, eu acho mágica essa relação também. Vou dizer um pouquinho sobre quem a gente vai falar. Hoje não é coisa de fofoca, né, Cris? É romance. Não, um romance diferente. Peraí, que tem certeza. Não é romance José de Alencar, não, viu? Isso. É um romance. Empoderado, é um romance. Empoderado. Então, gente, a gente escolheu, eu e Cris, gostamos muito, é um hobby que nós temos em comum, essa questão da literatura, né? Fazemos parte, inclusive, de um grupo, mandar um beijo se tiver alguém aqui do grupo agora, dessa questão de arte, feminismo, literatura, professora Exilda, é um grupo nacional esse. Eu também faço parte de outro, com o Paulo Caldas, que é jornalista, é um grupo grande, só de escritores. Professora Cristiana, a doutora Cristiana também é muito convidada, sempre dá palestra na Fundage, né? E hoje nós escolhemos, vimos assim, algum autor que nós gostássemos e já tivéssemos falado alguma coisa. E conversamos sobre vários, né? Isso foi uma noite inteira de conversa e chegamos à conclusão que, pelo menos nessa primeira live, que eu acho que vão render outras, a gente vai falar um pouquinho, ela vai falar mais, né? Que hoje eu tô para escutar sobre Joaquim Nabuco. Aí, eu trabalhei com Joaquim Nabuco dentro do direito, Cris, para falar a questão das escravidões contemporâneas, né? Já que Joaquim Nabuco era um abolicionista, sem precisar ser, sempre foi abastado, mas como ele comprou para si essa causa, aí eu apliquei os ensinamentos dele para as escravidões contemporâneas, mais especificamente a questão do tráfico internacional de mulheres. Depois eu vou botar no meu stories hoje o artigo do Comped que eu tive sobre isso. Aí surgiu também, e ele casou, ele não casou? Aí eu disse, olha, eu também tinha estudado Machado de Assis e eu soube que os dois eram confidentes. E que nessas confidências surgiu o nome de Eufrásia, que eu não sabia, sinceramente, ignorante sobre quem era Eufrásia. E Cristiana me deu assim, lições sobre a vanguarda de Eufrásia naquela época, assim, que eu fiquei impressionada. Aí eu entendi porque ele realmente não casou com Eufrásia, né? Provavelmente fazemos conjecturas. Então, é um romance da vida real, gente. Léo Félix, presidente da Comissão de Relações Acadêmicas da OAB, seja bem-vindo. E todos que já chegaram, Rogério, Flávio. E olha aí, Cris, eu acho que entrou alguém especial. Beijo Edivaldo, ó. Essa live é especial, viu? Hoje, só para nos ver nessa live. Nossa. Pois é. Vulgo Parrinho, né? Que é fãzoca dela, tá aí inaugurando o Instagram para então, assistir amiga a doutora minha, Cristiana. Rihanna é oncologista, tá aqui que eu já vi. Dá um beijo na minha amiga. Beijo, bem-vinda. Então, Cris, vou passar para você falar um pouquinho quem foi Joaquim Nabuco, como foi esse encontro dele com Eufrásia, se teve impacto isso, se foi mais um romance normal naquela época. Me conte aí, eu vou interagindo, porque você sabe que eu fico ansiosa. Eu acho que assim, você pode até fazer uns vieses jurídicos, acho que vai ficar bem interessante. Claro, né? a gente vai trocando. Vai olhar a coisa com outros olhos. Na verdade, hoje não Amiga, muito eu não pude tomar vinho nessa de agora, porque eu ainda tenho uma outra mais tarde para o pessoal da UniFG. Aí vai no cafezinho aqui. Vamos lá, enquanto a gente vai conversando. Então, veja só, eu não vou falar muito de Joaquim Nabuco. Eu acho que a gente pode até fazer uma live só sobre ele, que eu sou fãzona de carteirinha, dessa também personalidade que foi Joaquim Nabuco. Mas hoje eu acho que a vedete da história aqui é Eufrásia Teixeira Leite. Porque, engraçado, que ela foi uma mulher importantíssima para o século XIX. Ela é a mulher do século XIX.
numa determinada categoria. Eu acho que uma mulher à vanguarda do seu tempo, quando a gente pensa em finanças, economia, bolsa de valores, uma mulher realmente diferenciada nesse sentido, o que isso é raro hoje, imagine no século XIX, o quão isso era raro. Então, é uma mulher que eu acho que a gente precisa falar mais dela. Eu acho que ela é muito esquecida pela história, ela é vista como realmente aquele romance de Joaquim Nabuco. Eles tiveram um romance durante 14 anos. E eu acho que ele sempre foi apaixonado por ela e ela por ele, só que eles eram água e vinho, então imissíveis, água e óleo, né? Imissíveis. Mas assim, a gente precisa entender também o porquê das coisas. Por que Eufrásia fazia aquilo? Por que eles não casaram? Por que esse romance ele não é aquele romance tão romântico de José de Alencar? Ele é um Tão romance patriarcal atual. também, né? Como da época. Por que ela, em algumas cartas de Eufrásia, achavam que ela era uma pessoa conturbada, que ela não sabia muito bem o que ela queria? Então, para começar, Eufrásia, ela era uma mulher milionária. Ela era uma mulher riquíssima. Ela vem do ciclo do café, que foi realmente o ciclo de ouro do século XIX, né? Então, a gente sai do ciclo da cana-de-açúcar para o ciclo do ouro estamos aqui no ciclo do café. Então, os ancestrais de Eufrásia, eles vieram de Minas Gerais. Eles construíram uma nova estrada que ligava o Minas Gerais ao Rio de Janeiro. E nessa construção, naquela época, era de direito que quem ajudasse no processo de construção, de desmatamento, de desbravar, eles ficassem com uma quantidade de terras. Então, foi dessa forma que os ancestrais de Eufrásia conseguiram terras, e muita terra, no Vale do Paraíba Fluminense, né? Então, que foi realmente a primeira etapa do ciclo do ouro do café. E aí, eles tinham e dominavam, eles tinham uma grande quantidade de terras ali. Então, os avós de Eufrásia, o pai dela, ele depois se instalou lá. Então, primeiro foram os irmãos que ficaram, e eles foram barões do café, eles tinham muito dinheiro. Então, aquelas fazendas do Vale do Paraíba Fluminense praticamente eram quase todas os mais importantes, principalmente o que estava ali no entorno da cidade de Vassouras, pertencia à família Teixeira Leite, que era o pai e os tios. Então, ela foi neta de barões do café, tanto por parte materna quanto paterna, e daí a gente já vê a raiz conservadora, né, do Partido Conservador. A gente já começa a identificar algumas questões aí. Família escravocrata. Ela vem dessa raiz, né? Quando a gente chegar lá em Joaquim Nabuco, a gente já vai entender por aí alguns conflitos entre os dois. Então, ela tem uma raiz histórica. E essa questão também, Cris, a gente nunca pode esquecer também qual era o lugar da mulher dentro daquela família patriarcal, escravocrata, do café no Brasil. E isso a gente vai entrar agora, porque agora é o grande enigma de Eufrásia. É isso que dá... Só constando aqui... Ana Paula Canto de Lima, nossa amiga, entrou agora. Micheline Forte, minha amiga da GU. Luciano também, a gente falando de café, que gosta muito de café. Vamos lá, vamos tocando. Érica. Então, vamos lá. Então, a Eufrásia, ela foi uma mulher fora da curva, Emília. Por isso que eu adoro, por isso que eu me apaixonei pela história dela. Porque ela vem de uma família de neta de barões, ela é do século XIX, onde a mulher naquela época lia o suficiente para escrever receitas de bolo e para orar. Então, não era um entendimento lógico da língua portuguesa, não era um entendimento lógico da leitura, era ler apenas para não ser analfabeta. E isso, assim, Só que os tios de Eufrásia, que se tornaram grandes barões do café e que foram grandes cafeicultores, eles não tinham nenhuma formação acadêmica. Eles simplesmente foram com esse tio, que foi o desbravador dessa estrada, eles ganharam terras, eles começaram a negociar com café. O pai de Eufrásia, ele não foi logo para Vassouras, ele não foi logo para aquela área do Parnaíba Fluminense. Ele estudou direito. Então, uma família de 11 irmãos, ele era o único que tinha formação acadêmica. Então, ele estudou direito na Faculdade de São Paulo. E
ele foi um homem letrado. Tanto é que das casas de todos os irmãos, dos grandes casas ali, a dele, que é a casa da Era hoje, e que pertence ao IFAM, era a única, é a única que conta com uma biblioteca de mais de 1.000 livros e 3.000 jornais, porque ele lia, e lia muito. Então, o pai de Eufrásia, ele não era em si cafeicultor, ele não era um agricultor, ele não vivia disso. Tanto é que a casa dela, a fazenda dele, se diferenciava um pouco das outras dos irmãos, porque ele só tinha 6 escravos, enquanto que os irmãos tinham 150, 300, para poder manter a produção. Então, Mas por questão ideológica, Cristiano, ou por demanda? Agora. Mas ele mandava e ele dominava. E ele era rico, só que a riqueza dele era diferente. Então, ele tinha irmãos que eram barões, tinham poder, e ele recebeu o título de comendador. Então, ele chega depois, ele era um homem ilustrado, ele lia, e ele chega depois, dos irmãos, só que com uma proposta diferente. Ele recebe um título de comendador. E o que é um comendador, né? Então, ele, como comendador do café, ele fazia transações. Então, o negócio dele era finança. Então, ele ia nos grandes bancos, ele pedia empréstimo para cafeicultores, para agricultores. Ele lidava com dinheiro. Então, a grande questão do pai de Eufrásia é que ele não era um homem de posses, de bens materiais. Mas ele tinha posses em dinheiro em banco e em dívida com credores, mas não materialmente. E ele vivia nesse mundo, no mundo dos negócios. E ele recebia... Era um investidor, né? Ele era um investidor. Ele era um investidor, ele recebia muitas pessoas em casa, ele fazia grandes reuniões de investimento em casa. Então, ele casou, eles tiveram um filho homem que morreu, e depois disso, 2 filhas mulheres. Uma que era Chiquinha e a outra, 6 anos depois, Eufrásia. Então, Eufrásia era a mais nova. E aí, esse homem, com essa visão de mundo, esse homem que era um advogado, que lidava com finanças, com o mundo financeiro, o que é que ele pensou? Eu só tenho 2 filhas. Se eu morrer e elas casarem mal, vão acabar com todo o meu dinheiro. Então, a gente sabe, então ele já se preocupou assim, com a questão da herança dele, do dote, porque o dote era um adiantamento de herança, né? Que o marido, o futuro marido, gastasse esse dote e depois gastasse a herança dele se fosse um desequilibrado. Então, e é bom, Cris, já que a gente vai fazendo as interferências, né? Com o jurídico, né? Logo dar um beijo para Sheila, minha aluna lá do meu curso de São Paulo, entrou. Marcelo Alexandre e Marco Aurélio Peixoto. Obrigada, Marco, um dos fundadores do Pé de Vista, diretor da Escola da AGU. É interessante a gente ver também que isso vai acompanhando o regime das formas de casamento que a gente passou, né? Naquela época existia essa questão do dote, que era como se fosse um pré-contrato para o casamento, onde a mulher, para você ver, como essa questão também até do complexo de castração, né? Freudiano, nessa época, a mulher tinha essa questão do dote para o casamento ainda, para a gente sempre tentar ir acompanhando, que vai chegar um ponto tal da conversa que a gente vai ver como assim, Eufrásia nessa época assim, mas para a gente ver, a gente conseguir contextualizar qual era o momento dela. Era o momento auge do patriarcado no Brasil, né? Que até porque ainda existia essa questão do regime do casamento com exigência de dote. Principalmente pessoas que tinham mais posses, né? A situação que também acho que a gente tem que botar aqui, que o casamento naquela época não era um casamento por amor, era um casamento eram negociações. Então, quando uma moça dessa se casava, era a filha de um comendador, que era um grande intermediador, negociante, ele era um financista, com um agricultor. Por quê? Porque um ia manter a produção, o outro ia manter o dinheiro. Então, os casamentos eram acordos comerciais, não era um casamento por amor. E isso tem tudo a ver com as escolhas,
enfim, com toda a questão da época, e a gente vai ver que isso tem a ver também com o comportamento dela, né? Em E a relação a essa mulher era questão do só casamento. a moeda de troca no meio dessa negociação entre homens, né? Isso. Era o pai negociando com algum outro E a empresário filha, que fosse, e ela seria a moeda de troca, que a moeda de necessariamente. troca. Por isso não se cobrava fidelidade masculina, né? Isso, exato. E tanto ela, no século XIX, como a gente vê o período de todo o reinado, então as princesas, Isso, elas eram moedas de troca, né? Elas serviam para verdade. isso. Só que o pai de Eufrásia, ele não pensava assim. Então, ele cuidou da educação dessas filhas de forma diferenciada para que elas tivessem independência e autonomia. Então, a Eufrásia foi uma mulher que estudou vários idiomas. Eles chegaram a morar em Paris quando ela tinha 8 anos. Eles moraram durante um ano e meio. E aí não se sabe se porque foi ou se talvez como a irmã dela tinha um problema no quadril, se eles foram para tratamento médico dessa irmã. Né? Os historiadores ainda averiguam um pouco essa estada deles durante um ano e meio em Paris. Mas ela é uma mulher que desde pequena ela já morou na Europa. Então, ela falava outros idiomas, ela estudou finanças com o pai e ele ensinou essas duas filhas a administrar os bens. E ela lia outros livros, que não livros das sinhais daquele período, que eram de cozinha Não era só de e religião. receita, né? Então, os livros da biblioteca do pai dela, os jornais, ele dava e ele incentivava essa leitura. Então, eu acho assim, a Eufrásia é um ponto fora da curva no século XIX, porque ela não faz parte da conjuntura das mulheres do século XIX. Da reprodução do modelo, da né? reprodução. E aí, Eufrásia, o que é que acontece? Esses pais, quando morrem em sequência, um ano morreu o pai, no ano seguinte a mãe, no ano seguinte a avó. Então, aí tem umas questões. Em um dos livros que eu li, que foi de Cláudia Lage, que é Os Mundos de Eufrásia, esse livro ganhou um prêmio Jabuti. E tem também um outro livro de uma pesquisadora, Eneida Queiroz, que eu também li, que é A Casa de Eufrásia. Eu vou te pedir, Cristiana, se possível, depois tu tira a foto da capa e da referência e manda para mim. Tá. Posso aí até eu vou mostrar deixar nos deles, stories, tá? que é a célebre Perfeito. foto de Eufrásia, é um desses Ai, livros, lindo. mas eu vou mandar. É a E aí a foto gente mais fica lá nos famosa stories. de Eufrásia, que tá, essa foto, esse quadro, tá na Casa da Era hoje, no museu lá do Vale do Parnaíba. Então, aqui há assim, não se sabe se Eufrásia, quando morreu o pai, morreu em sequência a mãe e depois essa avó, se ela vai ela vai para Paris por tristeza, porque ela estava triste, ela e a irmã, elas não tinham mais interesse de ficar ali. Então, no livro de Eneida, ela cita muito a questão tristeza. Já no livro de Cláudia Lage, ela bota um outro aspecto que eu, sinceramente, acho super pertinente. Naquela época, talvez você possa me ajudar em relação a isso, e desculpe se eu cometer algum erro jurídico, Não, a mulher claro. não tinha capacidade civil. Então, ela não tinha direito a vez, nem a voto e nem a nada. E me parece Por isso que ela tinha que sair da personalidade do pai para do marido. Isso, tinha que sair. Então, já existia um Ou controle. ser religiosa, né? Que aí entrava para o comando das instituições religiosas. Então ali já estava vendo uma certa organização dos tios dela de quererem forjar ali um casamento entre ela e um primo que ela detestava, que ela achava um idiota. Ela achava que ele era idiota, ele não tinha nada a ver com ela. Então, você já vê a personalidade dessa mulher. Então, ela já estava percebendo que alguns dos tios dela, ali, barões do café, para poder manter esse dinheiro entre eles. Na família. E na família, e não deixar que ela, de repente, se casasse, que ela botasse esse dinheiro fora, entendeu? Queriam já fazer um casamento ali com um primo que ela detestava, achava ele idiota. Simplesmente assim. Então, ela percebendo isso é o relato de Cláudia Lage. Ela resolveu fugir com a irmã para Paris. Porque naquela época, a mulher não podia gerir sozinha uma herança.
ela tinha que ser casada e as heranças ela tinha que ter um marido. Ela sozinha não podia, pelas leis, né, do Brasil. Então ela fugiu, ela foi para Paris, ela sai praticamente sem avisar a ninguém. O que é que facilitou a vida dela? O patrimônio dela não era em bens, era em dinheiro. Então ela tinha dinheiro em banco. Ela não precisou se desfazer de grandes bens para poder viajar e sair com o irmão. Ela já tinha morado bem mais prático. Ela já tinha morado em Paris. Quando era pequena, ela tinha uma rede de relacionamento já lá. Então, elas tinham pessoas que iriam recebê-la. Tinha a cultura, a língua, né? Tinha a cultura ali, tinha a língua. E ela, também, Paris tem uma questão jurídica. A mulher lá, ela podia, ela tinha liberdade financeira, né? O próprio movimento feminista, Cris, toda essa questão da luta embrionária, saiu muito dos cafés franceses. Pois é. Que é interessante que Habermas, só na interlocução, Habermas, na mudança estrutural da esfera pública, ele diz exatamente isso, que os cafés franceses eram onde pulsava aquela discussão entre classes, que eram os nobres e a burguesia, mas ainda assim começou o movimento feminista lá, embrionário. Por quê? Porque apesar de ter toda essa miscigenação de nobreza e burguesia nos cafés franceses, as mulheres francesas não podiam participar. Então, os movimentos começaram a ficar mais fortes na França, exatamente por isso, porque a mulher era deixada de fora até das discussões. E elas eram mais conscientes, então eu acho que tem tudo a ver. Beijo, Dani Janguier, querida. O Elas PE da TV Grupo Pernambuco entrou também. Sejam bem-vindos. E aí, o que é que acontece? Ela vai para Paris. E lá, me parece que, do ponto de vista jurídico, ela tinha uma autonomia e ela podia gerenciar seus bens. Ela não precisava ser casada para isso. Tinha capacidade civil, né, Emília? Não sei se é assim que a gente fala. Isso. O que é que acontece? Essa mulher, ela tinha uma visão de finanças que hoje, se você vem para o nosso século, são poucas as mulheres que aplicam em bolsa de valores, que brincam com dinheiro. Mas ela já tinha isso. Então, Eufrásia, ela vai para Paris e ela transforma em 10 o patrimônio do pai. Então, para você ter ideia, ela foi talvez, não se sabe se foi uma das primeiras, ou se foi a primeira mulher a entrar na Bolsa de Valores de Paris. Nossa. Então, ela tem uma história bonita, chega a ficar arrepiada. Total, então, total. Ela foi uma das primeiras mulheres a entrar na Bolsa de Valores de Paris. Então, quando ela morreu, ela praticamente, a fortuna que ela fez em Bolsa de Valores, estimava em torno de 2 toneladas de ouro. Nossa! 2 toneladas de ouro. Então, ela tinha ações em mais de 300 empresas no mundo todo e ela operava em mais de 8 moedas. Nossa! Você tem ideia de quem era essa mulher, né? Então, assim, ela tinha ações em empresas de mineração belga, ela tinha ações em ferrovias, em bancos, em petróleo, que estava começando naquele momento, mas ela já via isso e ela já investia no petróleo. Então, Eufrásia, quando morre, ela simplesmente, ela não teve filhos, né? Ela viveu esse grande romance com Nabucco, e a gente vai entrar nisso agora, na segunda parte da live, porque eu acho que primeiro seria interessante a gente falar quem é Eufrásia. A personalidade dela, claro. O porquê desse romance, né? E o porquê desse vai e vem, e o porquê das questões que a gente vai falar aqui. Mas Eufrásia, ela deixa todo o patrimônio dela para a cidade de Vassouras. Então, na verdade, ela é a grande benemérita da cidade. Ela não faz isso só porque ela é boazinha, ela faz isso porque ela não tinha filhos, ela não faz isso porque ela não tinha para quem deixar nada. E a Santa Casa de Misericórdia de Vassouras vem com o dinheiro de Eufrásia. O Hospital Eufrásia Teixeira Leite, que é um hospital de grande porte, Eufrásia, né, Teixeira Leite, que é um hospital de grande porte na cidade, vem com o dinheiro dela. Ela fundou colégios, ou seja, a cidade até pouco tempo ainda vivia com o dinheiro da herança de Eufrásia Teixeira Leite. Para você ter ideia, a Casa da Era, que era a casa onde ela nasceu e que ela doou para as missionárias. As missionárias fizeram um acordo com o IFAM e hoje pertence ao IFAM, virou museu. Então, tudo isso que a gente está falando é na Casa da Era. Que riqueza! Então, quem foi essa mulher? Eu acho que, para mim, ela realmente foi uma das grandes mulheres do século XIX. E ela
assim, precisa ser mais valorizado. Eu acho que a gente precisa falar mais dessa mulher, né? E aí, como é que entra Nabucco nessa história? Né? Então, Nabucco, ele fica até os 8 anos no Engenho Maçangana. Depois, o pai dele vai morar no Rio de Janeiro. O pai dele era deputado, o pai dele era político, e o pai dele fazia parte do Partido Liberal. Então, a família de Eufrásia era uma família do Partido Conservador, a família de Nabucco era uma família do Partido Liberal. Então, e naquela época pesava demais. Olha já aquela questão que a gente estava falando entre água e óleo. E óleo. Vamos lá fazendo essas diferenciações. Então, já começava por aí. Raízes, partido político e interesses, né? Totais. Só que aí, Eufrásia, eles tinham muito dinheiro, então eles tinham casa na corte, no bairro de Laranjeiras. O pai de Nabucco morava no Rio de Janeiro, ali também na corte, e acha-se que eles se conheceram lá. Ninguém sabe como, ninguém sabe aonde, ninguém sabe em que circunstância, mas se conheceram. Provavelmente em alguma festa, algum sarau, algum encontro. Tem um historiador que acha que eles se conheceram numa festa muito grande, que teve em Botafogo, uns barcos, e que foi uma festa que a corte, que até o imperador participou dessa festa e tudo mais. Então, acha que foi ali. Eles tinham, em média, ela 12 anos e ele 13 anos. Nossa! Muito meninos ainda, né? E aí, eles, assim, talvez tinham contato, aquele contato, não sei se aquele amorzinho de menino, claro, de adolescente. Aquele olhazinho, aquela coisinha. Só que o que acontece? Em 1873, que é quando em 1871 morre o pai, em 1872 morre a mãe, em 1873 a avó materna. Aí elas resolvem, seja por esse motivo, seja pelo motivo financeiro, partir para Paris. Pegaram um navio, então esse navio realmente é onde os historiadores têm certeza que houve realmente o primeiro encontro. O primeiro não, mas o encontro mais importante, talvez tenha sido o marco da vida deles, de noivado, de namoro, de relacionamento, que foi o navio Chimborazo. Então, em 1873, elas indo para Paris, e Nabucco estava nesse navio. Que danado Nabucco estava fazendo nesse navio. Nada é por acaso, né? Não, aí tem 3 hipóteses. Uma delas, dizem que Nabucco se envolvia muito com mulheres casadas. Olha aqui as situações. Só parece que nesse período ele se envolveu com uma mulher casada, que o marido dela, assim, tinha muito poder. E isso foi um rebuliço na corte. E o pai dele teve que tirar ele daqui e botar ele para a Europa. Então, uma das hipóteses de estar nesse navio foi essa. A segunda é que os jovens daquela época, eles precisavam fazer uma viagem de formação. Então, os jovens mais nobres, que tinham mais dinheiro, eles estudavam aqui, mas o ideal é que eles fizessem uma viagem de formação para a Europa, onde lá eles visitariam museus, teatros, cafés, e viessem com esse lustre no rosto dessa visão europeia. Então, e ainda mais, Cristiana, ele que já tinha todo esse histórico tal, e de causas humanistas, e o grande referencial do direito nessa época era a Europa. Né? Então, todo jovem tinha que fazer aquele tour por Paris, Lisboa, Madrid, Alemanha, Itália, que é o berço, né, do direito romano. Do direito, do berço da arte, do renascentismo. E aí eles se encontraram. Aí realmente se tem essa comprovação histórica através das cartas que eles se encontraram e começaram a namorar nesse navio. Então, assim, chegaram na Europa, eles namoraram, eles ficaram noivos. E aí, quando chega em dezembro de 1874, Nabucco, eles acabam o namoro. Então, você vai começar já os altos e baixos dessa relação. Então, eles terminam o namoro. Sim, e a gente não sabe ainda se, de repente, eles marcaram para se encontrar no navio. Essa era uma terceira hipótese. Pois seja desse romance com a mulher casada, seja porque ele ia para uma viagem de formação, claro. ou se foi totalmente... Ou se já era um encontro deles.
ou se foi intencional. Então, a gente não sabe o que Nabucco estava fazendo lá, mas ele estava lá. E aí, eles namoraram, eles ficaram noivos. Dezembro de 1874, Nabucco tem o primeiro rompimento. E pelas cartas que o pai dele escreveu, os historiadores entendem que foi alguma traição. Ele achando que podia continuar a vidinha dele de casa, de solteiro, fazendo o que ele queria, não sabia nem com o que ele estava lidando. Até porque, Cristiana, culturalmente era completamente não só aceita, como estimulada a traição. Fernanda entrou agora, beijo, Fernanda. Como a própria traição do homem, não é? Era sinal de status para ele. E as mulheres oprimidas pelo patriarcado, criadas nessa opressão do patriarcado, aceitavam aquilo muito bem. Mas como a formação dela já era outra, como ela já tinha aquele empoderamento vindo das leituras, disso tudo, provavelmente... Beijo, Fernanda. E aí, Emília, a questão é que eles namoraram, eles noivaram, tiveram esse primeiro rompimento, que talvez tenha sido por conta de um adultério. Então, aí você já vê a personalidade de Eufrásia. Ela não iria aceitar adultério, ela era uma pessoa diferenciada, já era uma mulher que tinha uma estrutura diferenciada. E aí, depois disso, ele vai viajar pela Europa para fazer a viagem dele de formação. Então, quem lê esses livros de Eufrásia, também uma grande viagem que a gente faz ao longo da Europa, de 1870. Então, a gente consegue ver os lugares, os cafés, o costume das pessoas naquela época. E aí, 6 meses depois, eles reatam. E aí é amor, e aí vão casar, e aí não sei o quê. E o que é que faz com que eles acabem novamente? Nabucco tinha que voltar para o Brasil. O pai dele era um deputado e o pai dele era político e queria que ele seguisse a carreira política. Então, ele tinha que voltar para o Brasil para seguir a carreira política dele e ela não queria vir. Ela queria ficar na Europa. O pai não entendia, né, porque é que ele não enganava a Eufrásia, de dizer, olha, você fica, não sei o quê, e depois ele usava o poder de homem dele e trazia ela. Só que ele sabia a mulher com quem estava lidando e sabia que ela não ia se passar para isso, né? E aí eles romperam. Ele vem para o Brasil, chega no Brasil. Então, Nabucco, ele participa de eleição, depois ele é convidado para ir para ser embaixador nos Estados Unidos, porque ele não conseguia, tipo, se firmar aqui. Ele ganhou uma eleição, perdeu as outras, aí vai ser embaixador. Ficou nos Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, ele passa um tempo lá na embaixada. Então, ele recebe um convite para ir para Londres, que era realmente um lugar que ele amava, era Londres. E quando chega nesse ponto, ele é chamado para vir para o Brasil, porque foi um período em que o Partido Liberal ele tomou fôlego, força, eles ganharam, estavam na liderança, e o Partido Conservador deu uma caída e ele tinha que vir. Então, e nesse momento... Diga. Rapidinho, esse momento, Cristiano, é interessante porque ele sofreu muitas perseguições por essa questão dele lutar muito pela abolição da escravatura. Por quê? Apesar dele ser filho da aristocracia e tal, quando ele era pequeno, no engenho Maçangana, do padrinho dele, ele ficava horrorizado de ver a escravidão, né? Ele via na pele e ele começou a se revoltar desde criança com a escravidão. Então, mesmo sem precisar, ele tinha nele aquela luta. E ele sofreu várias perseguições no Brasil naquele momento por isso. E em muitos momentos ele teve que sair do Brasil. E nesses momentos que ele saiu, isso eu acho maravilhoso, ele disse, eu vou usar a pena como a minha arma. E ele ficou como correspondente de jornais, inclusive, se eu não me engano, até do Diário de Pernambuco, na época. Ele estava fora do Brasil como correspondente para continuar implementando as ideias libertárias dele aqui no Brasil, mesmo estando fora, que aqui ele não era bem aceito. E eu acho Beijo, olha, Clarinha entrou e Juliana Sinara. Olha, eu acho que é muito interessante a gente falar isso aqui, porque, assim, ela era uma mulher que tinha ideais,
Ela era uma investidora, uma mulher que pensava em dinheiro, ele tinha os ideais dele, que era a abolição da escravatura, então eles tinham ideais diferentes. Eles se amavam, mas eles não conseguiam conviver. Talvez os grandes conflitos de Eufrásia sejam... Era uma mulher com a cabeça de século XXI vivendo no século XIX. Era exigido dela algo que ela não conseguia ser, que era dona de casa. E ela tinha que seguir Nabucco nesses sonhos dele, indo ser correspondente não sei aonde, voltando e indo, e ela não tinha como fazer. Teria que abrir mão da vida dela enquanto a gente... Exatamente. E ela não queria perder a liberdade dela, ela não queria abrir mão da vida dela, ela não foi criada para isso. E ela não tinha isso dentro dela. Então, assim, é muito interessante... Porque José de Alencar, o livro Senhora é baseado, não é a história na sua réplica, mas é baseado no romance de Nabucco e Eufrásia. Nossa. Nabucco detestava José de Alencar, achava as obras dele horrorosas. E José de Alencar, para dar uma alfinetada nele, escreve Senhora, né, que era uma mulher que teve uma grande herança, que ela simplesmente flutuava nas rodas sociais da corte, e de repente ela evapora e some. E ela paga para casar com alguém, porque essa mulher é muito rica. Então, José de Alencar dá uma alfinetada em Nabucco com a história da riqueza e do dinheiro de Eufrásia e de um casamento comprado. Provavelmente ele deve ter odiado, provavelmente deve ter horrores dessa obra e de Senhora. Era o tabloide daquele momento, né, Cris? Mas era o tabloide daquele momento. Então, assim, e aí... O último encontro que eles têm, Nabucco, ele, quando vai ser correspondente, Nabucco, ele retoma essa... Ele vai ser correspondente na Inglaterra, então eles se encontram, só que ele precisa voltar para cá, para dar andamento a esse processo dele político, e Eufrásia vem em 1884. Então, talvez tenha sido, de todos os 14 anos que eles ficaram juntos, o momento mais áureo, e que talvez todo mundo tenha achado, agora eles casam. Então, ela vem para o Brasil, eles ficam no Hotel White juntos, ele está participando de todas as eleições, do processo de eleição. Já não era normal naquela época, não né, era normal. Ela aproveita esse período para ir para Petrópolis, todo mundo ia, para ir para Vassouras, para reencontrar parentes, para rever e ficar no Brasil. Então, ela passou quase um ano aqui e reataram. E estavam com o casamento certo. De repente, começa a pressão psicológica da irmã de Eufrásia, que estava em Paris e que começou a querer que ela voltasse. Ela cedeu às pressões dessa irmã, voltou para Paris, e aí realmente o casamento acabou e o romance terminou aí. Porque Nabucco não perdoou mais ela. Não perdoou porque ele perdeu as eleições de 1884 e houve o rompimento dessa relação que vem desde os 12 anos de idade. Então, terminou ali. E aí tem cartas que mostram isso, mostra a insatisfação dele. A carta do rompimento, essa é uma carta famosa que está na Fundação Joaquim Nabuco. Então, está lá essa carta do rompimento. E aí, assim... termina esse romance. Depois eles se encontraram na casa da princesa Isabel em Paris, mas não mais como amantes, nem namorados. Aí foi um encontro talvez até meio embaraçoso. Mas ela foi o grande amor da vida dela. As cartas que ela escreveu para Nabucco, ela guardou e ela pediu que essas cartas fossem enterradas com ela. Daí você vê que esse homem foi importante na vida dessa mulher, né? Outra coisa que é interessante, as cartas de Eufrásia para Nabucco, algumas existem, algumas estão na fundagem. Essas cartas não têm uma sequência lógica, certo? Ninguém sabe se alguém rasgou, se alguém pegou, guardou. Onde está isso, não tem essa sequência. As cartas de Joaquim Nabuco para Eufrásia, a gente não sabe se foram enterradas, se foram queimadas. Só se sabe uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente deixar aqui. Naquela época, a família Nabuco tinha uma tradição de fazer cartas em 2 cópias. Então, eles faziam, copiavam, emitiam
uma carta e guardavam a outra. Porque o pai dele dizia que possivelmente ele podiam escrever sobre ele era um político e ele tinha que ter cópia de tudo para que houvesse dados históricos, né? Então, é muito engraçado porque assim tem muitas coisas da família Nabuco que foram lidas pelas cartas copiadas e guardadas, e Nabuco tinha esse hábito. Só que ele mandou cartas para Eufrásia não quis devolver, não devolveu as cartas dele. Tem uma carta lá que ele pede as cartas de volta, ela faz, não devolva. E ele, eu vou rasgar todas as suas cartas. Não rasgou as cartas que ele recebeu dela, nenhuma. Não desapegaram, a verdade é essa. Não desapegaram. E aí tem a carta do rompimento, essa está na fundagem, tem algumas outras que estão na fundagem, mas existem cartas que, assim, que a gente não sabe, de amor, que não existe. E aí vem a dúvida, será que eles nunca mandaram cartas de amor? Será que a dona Evelinha, a esposa dele, com ciúme rasgou as cartas? Será que a família, filhos, netos, para de repente não tumultuar a imagem dessa avó, dessa mãe, não rasgaram essas cartas? Ou será que elas estão escondidas e vão reaparecer em algum momento? E essa é a graça do romance, né? Exatamente. Eri, um beijo grande, obrigada pela colaboração. Duda, minha monitora de processo civil, dizendo que a live já está acabando, mas ela não quer nem pensar e não saber o resto. A gente vai ter que marcar outra também. Podemos marcar o assunto, assim. Últimos 10 minutos, mas eu acho que está errado aqui. Eu acho que esse Insta tá louco, porque eu acho que não passou nem 10 minutos ainda. Já estamos o quê? Primeiro, 10 para acabar? Passou. Segundo, eu tô amando falar dessa história, porque você tá me tirando do Covid. Eu viajei, assim, eu revi as coisas, eu tô viajando. E nós precisamos desses pulinhos históricos para isso. Exatamente. Foi muito interessante, Cris, você dizer como essa história ficou conhecida. A gente sabe que naquela época não existia tantos meios de comunicação, tal, tudo era muito difícil, tudo era muito resguardado também, mas isso retrata um momento internacional também dessa questão da troca de encíclicas, né? A troca de cartas. Na época que os homens tinham que viajar muito, então era cultural o homem mandar da burguesia, no cosmopolitismo e tal, mandava as cartas para as mulheres e as mulheres respondiam aquelas cartas, né? E isso virou um gênero literário, praticamente. E Habermas dizia que, na época, o grande ditado era: essa carta está tão bem escrita que merece ser publicada. Então, hoje, se a gente parar para pensar, eu vou escrever uma carta à mão, mas em alguns momentos é tão bom a gente receber, porque tudo é e-mail, né? E-mail, WhatsApp, torpedinho, VC, tá ok, né? Você tá ok. Não, de repente a gente dá esse retrocessozinho, que é um sinal de dengo, de carinho. Tá chegando o dia dos namorados aí. Vamos escrever, vamos resgatar esse nosso humano. Na medida que nós estamos transcrevendo, escrevendo também manualmente, a gente revive aquilo, né? Então, existiu esse período mesmo, que foi uma tendência internacional, que acabou. Richardson escreveu Pamela, que foi um dos primeiros romances de novela, que foi exatamente por isso. Ele começou a fazer, existia tanta essa troca de cartas, e estavam se capacitando tanto em escrever melhor isso, que ele fez uma ficção de um casal, que é o conjunto, como se fosse a troca dessas cartas, né? E eu acho esse momento histórico riquíssimo, que começou mais robustamente a questão do gênero literário do romance, né? Então, o que atrai também na história desse casal, Cris, é porque eles foram retratos, tanto ele como ela, cada um dentro das suas peculiaridades. Isoladamente, eles foram retratos da vanguarda de seu tempo. Seja Joaquim Nabuco com a questão abolicionista, seja ela com essa questão do empoderamento feminino, de mulher no mercado de trabalho, né? E tudo isso cercado por esse mistério, né? Sem saber. Quando casa, aí a gente sabe, tudo acabou bem, ninguém nem... Mas eles dois, por que tanto tempo de relacionamento e não casar, não cumprir o que era a bula daquele momento histórico, né? Então, eu acho assim, ansiosa que passe tudo isso, que a gente possa ir lá na fundagem, que tem riquezas, tem tesouros lá dentro.
E quero aproveitar, Cris, a gente vai entrar no finzinho. Eu quero que você me diga assim, agradecer muito, muito, muito. Ainda vou agradecer mais, temos 7 minutos. Mas eu queria que você dissesse como está a sua rotina. Você ainda dentro desse campo de batalha que você está, e eu sei o cuidado que você tem com seus pacientes. Você ainda está conseguindo um tempinho para ler? Ou o que é que você está usando nesse momento para tentar dar essa respirada, porque a gente precisa. É uma luta que a gente sabe que não vai ser tão curta, né? Não se tem previsão de quando vai acabar e a gente tem que passar por ela de uma forma sustentável, né? Exatamente. Então, eu queria saber de você, até para quem está assistindo a gente também, o que é que você sugere para esses momentos de engrandecimento de alma e de humanização? Isso, eu acho que o nosso normal hoje, talvez isso seja até um jargão, mas o nosso normal é um novo normal, né? Então, a gente não pode mais pensar no que eu fazia em janeiro, em dezembro do ano passado, e sim o que eu posso fazer hoje. E hoje, o que eu posso é isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair para trabalhar, eu não estou na linha de frente do Covid, mas eu não posso me isolar, eu não posso fazer isolamento social. Eu tenho que resolver as minhas coisas e a gente tem que ter força e tem que ter coragem para isso. Mas para ter força e ter coragem, nós precisamos de armas para que a gente possa estar blindado emocionalmente. E uma das armas é refletir o que essa pandemia está trazendo ao mundo de hoje e como nós podemos nos tornar melhores em passado tudo isso. Refletir a importância da ciência num processo como esse. Então, as pessoas estão falando muito, estão conjecturando muito, mas a ciência é a ciência. Então, o quanto nós precisamos do incentivo à pesquisa, à ciência, à vacina, conhecer melhor, de forma científica, uma doença para que a gente possa fazer proposições e tratamentos corretos. E para isso a gente tem que estar emocionalmente tranquilo. Então, horas de sono, blindagem emocional. Então, quando eu estou em casa, eu não escuto nenhum veículo de informação que me fale sobre Covid. Quando eu estou em casa, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou cuidando do meu filho, eu estou assistindo algum filme. E cadê Bidu? Vou falar nisso. Meu afilhado. O meu bebê, Bidu, que eu tive que botar ele fora aqui para poder, senão ele ia atrapalhar a live. Depois vamos fazer uma live com o Bidu. Uma live com o Bidu. Então, assim, pensando também como ajudar os outros, eu acho que isso é importantíssimo no momento desses, é a empatia. Meditando, orando, lendo meu evangelho, porque eu sou espírita. Então, assim, tem coisas que a gente precisa fazer, porque senão a gente não consegue resistir a tantas informações, Emília, e ao que está se passando lá fora. E tentar ver as coisas com mais tranquilidade, né? Tem pessoas que fazem de um elefante um mosquito, outros fazem de um mosquito um elefante. E eu acho que o Covid, por mais difícil que esteja essa situação, a gente tem que fazer dele um mosquito. Minimizar, pensar no lado positivo, pensar que para tantas mortes, mas tem tantas e tantas pessoas que estão se salvando e se curando e saindo dessa doença e bem, para que a gente esteja mais fortalecido para seguir adiante de forma melhor. Perfeito. Eu queria aproveitar esse restinho, temos 4 minutinhos, para fazer uma homenagem também. Vou lhe pedir. Está aqui, minha amiga. Pronto, muito bem. Vou pedir licença aos que estão na sala também, mas eu tenho assim um testemunho de agradecimento que eu tenho que fazer em outro plano também, que quando eu fiz o meu mestrado sanduíche na Federal de Santa Catarina, foi a primeira vez que eu tive acesso. No mestrado eu fiz Mari Clemente, beijo. Eu fiz uma disciplina chamada Direito e Literatura. E eu fui aluna de um professor que era... não vou chorar, né? Que eu estou chorando das lives. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, né? Ele era o professor, foi quem trouxe pesado. Hoje nós já temos Janis Treck e tal. Mas ele foi a grande referência essa questão do direito da literatura. Eu fiz a disciplina dele e ele me pediu para escrever um artigo, né? Como eu estava escrevendo sobre violência contra a mulher, ele me sugeriu escrever alguma coisa sobre Otelo. E eu quis transportar isso para cá e eu fiz o estudo comparativo
entre Otelo e Bentinho, de Dom Casmurro. E saiu uma coisa que me deu muito orgulho. Quando eu entreguei ele o artigo, ele disse, guria, tá pra lá de excelente. Aí saiu esse livro aqui, que é muito importante assim, para mim. Foi lá pela editora da Universidade, da Federal de Santa Catarina. E todo ano eu voltei para cá, para Recife, e todo ano ele sempre me chamava para algum evento, e sempre que eu ia, eu lembro que ele gostava muito da cachaçinha Pitu, eu levava algum kit da Pitu Gold para ele, e ele sempre me dava outros exemplares. E determinado ano, uns 2 anos atrás, ele chamava a Guria, ele disse, Guria, eu vou te dar o resto da tiragem, que a gente já vai entrar na 3ª edição, mas cuida porque só tenho mais esses. Foi em março, eu me emociono um pouco, foi em março mais ou menos. E 2 meses depois, ele foi o caso. Ele era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi vítima daquela injustiça processual, de uma prisão cautelar injusta. E ele ficou tão machucado com isso que se suicidou depois. Então, eu queria fazer essa homenagem para ele, que foi uma pessoa vítima de um erro processual e que teve uma importância tão grande na vida de todos nós que fomos alunos dele. Professor Cancelier, que trouxe o direito de literatura para o Brasil. Edson Vilela, beijo. Cris, a gente está acabando. Eu vou saudar todos que assistiram na figura do meu pai, que é fã de Cris e que criou um Instagram. Eu sempre, pai, assiste minhas lives. Não tem Instagram. Pois ele criou o Instagram para poder ver a live de Cris. Eu espero que ele tenha gostado da história de Eufrásia, viu? Vamos esperar os comentários depois. Agradecer a todos. Cris, nesse momento eu quero usar também você, enquanto médica, para dar, assim, eu tenho certeza que é unânime de quem está na sala agora, o agradecimento a vocês, médicos, que estão saindo de casa todo dia para o campo de batalha, estão abrindo mão de tantas coisas e estão se funcionando como verdadeiros heróis. Então, todos os médicos, todos os profissionais da área de saúde, e você, olha, Duvalzinho aí, lembra o processo de Kafka, exatamente, Duvalzinho. E vocês, assim, estão nessa linha de frente. Cris, muito obrigada por estar sendo quem você é, estar acompanhando seus pacientes pelo telefone, presencial. Obrigada por ser exatamente como você é. E vamos investir na leitura, gente, para encontrar um pouquinho de bálsamo nesse momento. Vou te passar a palavra para o beijinho final, que eu sei que tem muita gente, seguidor seu aí. Pedir que vocês sigam Cris também, que o Instagram dela é maravilhoso. E a gente vai marcar uma próxima live, porque ficou gostinho de quero mais. Com certeza. Vamos falar de alguma coisa agora de Nabucco, né? Essa live deu frase, eu acho que a gente pode falar uma de Nabucco. Até para mostrar isso, né? Que o conhecimento ele tem que ser além do direito, além da medicina. A vida existe, essas histórias existem e os livros existem por N motivos, mas um deles é a gente mergulhar nesse outro mundo, a gente sair um pouco do mundo de hoje, a gente poder mergulhar numa história, viver um outro momento, viajar. Então, já que nós estamos viajando, realmente, vamos viajar para dentro de nós, né? Pelos livros. Da leitura, porque além da viagem, do pensamento, vem realmente a questão de viajar para dentro, de até entender o porquê de várias coisas e por que nós somos assim. Vai passar. E eu tenho certeza que o Covid vai passar e vai deixar um saldo positivíssimo. Nós temos que tirar o melhor disso tudo. Sermos pessoas melhores. Desacelerar. Como diz Lenine, o mundo pede pressa, mas eu vou de valsa. E eu acho que isso é o que fica para esse momento. Obrigada, amiga. Gente, nossa live vai ficar salva no meu feed. E também até o fim da semana vai estar no meu canal do YouTube, que eu queria que vocês se inscrevessem, professora Emília Queiroz. Depois eu compartilho para a Cris também. Cris, beijo, muita saudade. Cuide bem do meu afilhado Bidu aí. Diga que eu tô louca que acabe tudo pra gente fazer o batizado dele lá no Bahia. Lá no Bahia. Viu? Beijo. Beijo, gente. Obrigada.